Olá, querida artesã, vamos hoje então costurar este lindo estojo, esse estojo duplo aqui, lindão, com essas duas divisórias, com o forro aqui. Você vai aprender como que você coloca esse forro, uma costura muito prática e rápida. Então, se você já gostou dessa aula que teremos aqui hoje, já deixa aí o seu like e tiver dúvida, comenta aqui. Se quiser se aprofundar mais um pouco, aprender mais um pouquinho, alguma coisa que ficou na dúvida, vai lá para o meu Instagram, ó, tá aqui em cima aqui o @, que eu teria o maior prazer em te ajudar. Vamos então agora conhecer o material. Nós vamos precisar de 2 pedaços de zíper aqui no tamanho, né, passando 1 centímetro a mais aqui da peça, cursores, retalhos para os puxadores, né, para a gente segurar para abrir e fechar o estojo. Vamos precisar para o forro, aqui eu usei bagum, 4 recorte de 11 pelo tamanho aqui, que é 30, tá? Tamanho do corpo aqui, a largura. Então, você pode usar o forro de sua preferência. E vamos usar aqui esse recorte bem lindão aqui, ó, que é um recorte sublimado, que é aqui do nosso espaço SJ Artesã. Como será duplo, temos também essa faixinha aqui, que vai ficar entre os zíperes, certo? E o recorte, ele chega assim, ó. Nós fornecemos aqui, ele chega assim para você, e aí é só você cortar e tá pronto para começar a costura. Vamos começar então aqui, montar o nosso estojo? Você vai ver que é muito prático e rápido. Destaquei aqui o zíper, né? E vamos colocar aqui o dentinho do zíper virado aqui para a estampa. A linha ali na borda certinho. Se você quiser, pode passar uma costura de segurança na borda, certo? Eu, como que já tenho prática, eu coloco já o forro em cima e passo a costura já unindo ali o forro com o corpo, tá? O bagum, para quem não conhece, ele tem um lado que parece um nylonzinho e do outro lado é plástico, tá? Então, o lado plástico, ele é o lado direito aqui do material. Então, nós vamos deixar aqui direito com direito, tá? E aqui eu uso um truque que é da agulha, né? Colocando o zíper com o calcador comum. Então, para fixar bem aqui nesse primeiro momento, eu coloco a agulha para o lado esquerdo e uso aqui o dentinho do zíper como guia para poder passar a costura. Então, ela passa bem assim, já mais próximo possível do dentinho, tá? Isso ajuda, facilita bastante para depois ficar um acabamento bem bacana. Se você tiver pé de zíper, você, né, o calcador de para zíper pode estar usando. Depois, nós vamos virar, né, e deitar aqui para assentar a costura e vamos pespontar aqui. Passar uma costura aqui. Eu tô usando o número 4 aqui, o ponto, né, número 4. Agora aqui eu preciso centralizar a agulha e continuo usando ali, ó, o dentinho do zíper como guia. Então, eu deixo bem do lado do calcador. Dessa forma, a nossa costura vai ficar bem retinha, tá? O mais reta possível. Essa é uma dica de milhão, hein? E aí, ó, ficou assim, então, colocado. E nós vamos dar sequência, então, colocando o forro agora nessa parte do meio aí, tá? Aqui, essa faixinha, ela tem 4 centímetros por 30, mas se você quiser ter também um pouco menor, aqui nos nossos recortes ela já vai assim, tá? Mas se você quiser fazer aí com outro material, aqui o mesmo esquema, né? Vai passar, joga a agulha para a direita, para a esquerda, passa a primeira costura, para rebater, retorna a agulha para o centro, tá bom? Isso nós vamos repetir aqui, ó, colocando essas, que são 4 partes, né, do forro, pra gente unir depois para tá formando as divisórias, tá? Rebatemos e vamos colocar o zíper do outro lado. Sempre lembrando, principalmente você que é iniciante, dentinho do zíper, né? Aquela parte mais alta virada para o material, tá bom? Ó,
Puxa bem o forro aqui para a lateral, para que não aconteça de pegar ele na hora de passar a costura, tá? Aqui eu tô colocando o forro junto, mas se você ainda não tem segurança, primeiro passa uma costurinha de segurança, aí não precisa colocar a agulha para a esquerda, tá? Pode deixar ela no centro, que daí você vai passar na borda, tá bom? Vai passar na borda a costura pra... Aí depois você coloca o forro e aí sim coloca a agulha para a esquerda e passa a costura definitiva aqui para unir esse forro aqui com o corpo aqui da peça, certo? Então, ó. Agora só falta rebater essa costura. Mas o que eu quero que você veja aqui, como que é prático trabalhar com recorte sublimado. Porque ele já vem estruturado, ele tem uma estrutura, né? Que é no nylon, é semi-impermeável. Então, assim, é uma costura bem prática e rápida. Para você que não tem muito tempo, que às vezes costura nas horas vagas, trabalha fora, tem que cuidar de criança, tem tantos outros afazeres, os recortes sublimados, ele facilita muito a nossa vida. E nós temos vários temas aqui já prontos, né? Disponíveis. Mas se você não encontrar o tema que você precisa, a gente monta a arte para você, tá bom? Então, olha lá, ó. Colocamos o forro já, né? Em todos os lados, rebatemos as costuras, no entremeio ali também. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos unir aqui, né, pelo zíper. Então, a gente vem, alinha certinho os lados ali, ó, alinha bem alinhadinho. Apara ali o zíper, eu gosto de igualar o zíper para poder passar o cursor. Cada pessoa, ela desenvolve uma forma diferente para colocar, tá? Tem alguns que gostam, corta de uma forma, corta na diagonal. Eu gosto de deixar reto. De todas as formas que eu já testei, essa é a que eu mais me adaptei, tá bom? Então, se você não tem costume de colocar passar o cursor no zíper, não se preocupe, é teste, tá? No início eu sofria bastante, agora não, agora é facinho. Aqui eu vou usar 2 cursores. Então, primeiro a gente precisa fechar esse material, confere certinho se ficou reto, né? Ficou reto? Então, agora você vai passar o cursor e deixar ele lá no centro, tá bom? Se não tiver ficado reto, você destaca novamente e passe novamente, tá? Depois que ficou reto, é só colocar o cursor e deixar ele lá dentro, lá no centro. Aqui eu vou usar 2 cursores em cada zíper, então coloquei um de cada lado, certo? Agora vamos repetir a mesma coisa aqui, ó. Vamos lá, novamente, iguala certinho e apara se necessário. E agora eu já coloco o cursor com ele fechado, né, no avesso, porque é como nós vamos precisar para costurar. E agora aqui, ó, como que nós vamos unir esses forros, tá? A gente vai unir ele, sempre mantendo o zíper no centro. Olha lá. O zíper no centro, porque a hora que abrir o zíper, tem que ter as divisórias, certo? E é essa costura no forro que vai formar as divisórias. Então, em um, nós vamos costurar ele todo, em toda a volta. Próximo do zíper, a gente dá um retrocesso, nós não vamos costurar o zíper, tá bom? Vai ficar com uma distanciazinha, até porque o zíper, ele não permite que o calcador chegue bem mais para próximo, mas nós não vamos forçar, não vamos costurar o forro ali no zíper, tá bom? É assim mesmo que tem que ficar para que o nosso acabamento fique bem bacana. Passa a costura ali em toda a volta. Agora, como que eu já estou fazendo uma costura que é de fechamento, mesmo sendo aqui no forro, eu já estou usando o número 4, tá? No outro forro, nós vamos deixar uma abertura, que é para depois de pronto o estojo desvirar. Aqui nós pulamos uma etapa. Eu pensei que estava gravando, mas não estava. Nós estamos agora, então, fazendo as caixas de leite no forro, tá?
Aqui eu usei 3 centímetros. Marquei com uma reguinha que eu tenho aqui. Olha lá, tá vendo ali no canto? Eu estava filmando sozinha, então eu não vi que não estava vendo muito bem, mas dá para entender. Então, olha lá. Depois que eu marquei, eu cortei na marcação e costurei as caixas de leite, tá bom? Se você não sabe como costura a caixa de leite, permanece aí no vídeo que daqui a pouco nós vamos costurar a caixa de leite aqui do estojo. E aí você vai ver como foi costurada, tá bom? Eu pensei que estava gravando, mas não estava. Agora nós vamos marcar o centro. Pra gente unir, fechar esse estojo, então precisa estar tudo bem alinhado, tá? Então eu venho aqui, acho o centro, dou um pique, igual eu dei na parte de baixo, isso nós vamos fazer nos dois lados, tá bom? E aí a gente vem, ó, encontra pique com pique, pra costurar para que o estojo fique reto, tá bom? Aqui nós vamos usar então esse retalho. Aqui eu só cortei e queimei. Só que depois que o estojo ficou pronto, eu não gostei do resultado final, porque começou a desfiar, mesmo tendo queimado, tá? Então, eu te oriento a dobrar, deixar ele grande, porque ele vai maior. Dobra, faz uma costurinha nas duas bordas, para depois fixar ele aqui, tá bom? Aqui você pode já colocar ele ali e passar uns pontos para fixar. Ele tá bem ali rente ao pique, tá? Bem no centro do pique. Pode passar uma costurinha lá para fixar essa orelhinha. E depois você vem aqui, ó, com a costura, tá? Para unir essa parte da frente com a parte de trás, certo? Lembra que eu falei que não era para costurar até o final aqui o forro? Aí ficou tipo um Vzinho, né? Se você não conseguiu visualizar direito, volta e você vai ver. E é assim mesmo que é para ficar. Você vai passar a costura por cima desse V. Depois a gente refila tudo que precisar, dá uma queimada para selar o zíper, né? Para evitar que fique desfiando. E agora vamos para a caixa de leite aqui do estojo. Ok? Puxa certinha lá, ó. E vamos à máquina. Essa costura minha aqui, ó, eu fiz com meio pé de máquina. Não usei um pé de máquina inteiro, eu fiz com meio pé de máquina. Isso influencia bastante depois no final, no tamanho do estojo, tá bom? Quanto mais você entrar a costura pra dentro, o estojo fica menor, tá? Então, assim, eu já acostumei fazer com meio pé de máquina, é tranquilo pra mim. O estojo fica maior. Sempre lembrando que costura de fechamento, use o número menor de ponto, tá bom? Pra não ter perigo depois, na hora de desvirar, ficar os pontos aparecendo, ficar frouxo, né? E aqui eu tô usando o número 3, como eu já falei antes, repetir, né? De repente, a gente se distrai e não vê. Então, ó, faz as caixas de leite. De novo, eu cortei o vídeo desvirando. Eu pensei que estava gravando e não estava. Mas a gente vai desvirar por aquele abertura que ficou no forro, tá bom? Desvira lá com todo cuidado. Depois ajeita o forro certinho e o estojo já está praticamente pronto. Agora, nós vamos pegar esse forro aqui, ó, da abertura, vamos alinhar certinho e vamos passar uma costura bem na borda, tá bom? Aqui pode ser com o número 4. E é isso aí, nosso estojo já está pronto e ficou lindíssimo. Então, não esquece de deixar seu like, comenta, tem dúvidas, pergunta, vai lá para o Instagram. Tem o link aqui embaixo também e o arroba colocado aqui para vocês. Vai lá que eu quero te ajudar muito mais.